Pessoal, tudo bem? Eu vou estar explicando para vocês como que funciona o Relevance AI, por que utilizar ele, como criar agentes, tools, base de conhecimentos e fazer edições, e como você pode integrar isso no Make ou em outras ferramentas, e quando é o melhor cenário de usar ele ou ir para outra ferramenta. Então, para começar, basicamente aqui eu vou estar logando no Workspace da Zydon, que tem já alguns agentes criados, e vou mostrar para vocês na prática como funciona. Então, o que é o Relevance AI? É uma ferramenta onde você pode criar agentes, vários agentes, e fazer eles conversarem entre si. Eu acho que esse é o grande benefício do Relevance, mas também você pode aproveitar da comunidade e dos templates que já tem criados e da facilidade de criar agentes, e isso já vai ser uma grande vantagem frente a você construir agentes, por exemplo, direto no ChatGPT, no Gemini, ou até mesmo no NHN ou no Make. Então a vantagem aqui é que já tem tudo pronto para isso, ele é uma ferramenta feita para isso, então acaba ficando mais fácil. E outra coisa também, fica muito fácil para você testar vários modelos de linguagem. Então, se eu quiser mudar um agente do GPT-4o 4.1 O4 para o Gemini 2.5 ou para o Cloud, é muito fácil. Então, essas são as duas vantagens, e dependendo do seu objetivo, um modelo de linguagem, né, um LLM, vai ser melhor do que outro. Então, entrando aqui, eu vou estar mostrando para vocês primeiro como criar um agente, tá? E aí ele já tem esse criador fácil de agente. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar o que eu quero criar, né? Eu quero criar um agente que toda vez que um lead do HubSpot é criado, ele entra no site do lead e estuda o lead e busca as informações da empresa. Então, basicamente, eu quero um agente que faça isso, né? Que estude ali o lead e busque as informações. Eu ia pedir os contatos, mas como o cara já deixou o lead, teoricamente não precisaria. Enfim, preciso fazer um agente. Você faz isso aqui, o agente deve buscar, e aí já mostra aqui, olha, o agente deve buscar informações da empresa no site sempre que um novo lead for criado no HubSpot, correto? Você quer que ele colete dados específicos, exemplo, setor, tamanho, produtos, ou qualquer informação irrelevante? Não, pode ser qualquer informação. E, enfim, você quer que o agente apenas colete informações ou também envie o resumo por e-mail ou salve em algum lugar específico? Eu quero que depois ele preencha essas informações no HubSpot, novamente. Ele vai fazer um enriquecimento de dados e vai devolver para o HubSpot. Entendi. O agente deve coletar as informações do site do lead e preencher esses dados no HubSpot. Você quer que isso aconteça imediatamente após a criação do lead? Isso. E ele já está criando. Então, viu como é fácil? É bem no code, né? Então, você não precisa se preocupar com esse processo, é bem fácil. Vamos ver aqui como que ele vai criar. É legal que ele vai mostrando aqui tudo que ele está sendo feito. E ó, legal, ele já criou aqui um agente que se chama Lyra, The Lead Enricher. Ele já trouxe aqui uma descrição e um prompt, certo? Um prompt principal para essa Lyra. Já com aqui alguns placeholders aqui de funcionalidades, de tools que você pode criar para preencher a sua task. Então, beleza. Vamos supor, né, que eu leio aqui, então, todo o prompt que foi criado, e isso é muito massa, porque ele já cria todo na estrutura de Markdown que os LLMs usam, né, quando você vai criar um agente mesmo, então, para ele conseguir seguir as instruções da forma correta. E aí, ele então, já cria aqui, tipo, role and objective, instructions, input, enfim. Então, ele já passa toda a estrutura aqui do prompt, até a tentativa de erro. E aí você pode aceitar, por exemplo, eu aceitei. E aí, o que acontece? Ele vai adicionar essas tools recomendadas aqui também. Olha que legal. Ele já foi criando as tools automaticamente. Então, isso é uma novidade. Antigamente não tinha isso. Você tinha que criar a tool e ele já tinha uma funcionalidadezinha para você criar a tool. Então, olha só, ele já criou aqui que os passo a passo que esse agente que a Lyra vai preencher vão ser: o primeiro, use o Extract Company Insights from Website para coletar informações gerais sobre a empresa. Em seguida, use o Extract Brand a identidade da marca, né, do site, para entender melhor o posicionamento e identidade da marca. Combine as informações coletadas em um formato estruturado. E depois, use o Create Update Contact em HubSpot para atualizar o registro com as novas informações. Aqui as informações que ele deve coletar. E um exemplo de flow. Olha que bacana. Então, olha que a agente é bem criado em segundos, né? Como ficou fácil de criar um agente em segundos aqui. E aí você pode pensar, então, como eu posso criar vários agentes
que vão fazer várias funções dentro da empresa ali, e como eu consigo conectar todos eles para que eu tenha tarefas que aconteçam sem trabalho humano, né? Que consigam funcionar sem trabalho humano mesmo. Acho que essa que é a visão aqui do Relevance. E aí aqui no canto direito, você então pode selecionar qual que é o modelo que você quer utilizar. Então ele está usando o de custo otimizado, então eu posso clicar aqui em escolha para mim o de custo otimizado ou o de performance otimizada. E aí repara, quando eu passo aqui então o mouse, ele já mostra o crédito usado. Então ele usa 3 créditos a cada 1000 tokens. Já esse de custo otimizado, ele usa 0,23 créditos a cada 1000 tokens. Qual que é a janela de contexto? E enfim, então esse normalmente é esse custo otimizado. Aqui embaixo ele já até fala. Ele usa principalmente o 4O Mini. Mas vamos supor que não, eu queira usar o 4.1, o último modelo do 4.1, ou até mesmo, vai encaixar melhor, eu quero usar o Gemini, mas ele vai ser mais caro. O O3, a última versão dele usa 3 créditos. Enfim, o 4.1 já também usa 3 créditos. 3.7 Sonnet já é 5,40. Enfim, você pode ver aqui então qual modelo você acha que vai ser melhor, né? Para o que você deseja. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o O3 Mini Latest. Acho que ele é um bom modelo para esse tipo de funcionalidade. E aí uma coisa que eu recomendo é sempre estar atualizado os modelos que estão sendo lançados e como eles funcionam. Então, por exemplo, quando a gente vê no GPT, ele tem a linha O, que é quando ele tem o Deep Thinking, né? Então ele demora mais para te dar uma resposta, mas ele normalmente acerta mais. Por exemplo, o O3, o O4, eles são modelos que demoram mais para responder, mas quando eles respondem, eles são mais assertivos, são mais precisos naquilo. E mostram a cadeia de pensamento também. Da mesma forma, o Gemini 2.5, ele também demora um pouco mais para responder, mas quando ele responde, ele mostra a cadeia de pensamento, ele é mais assertivo do que o 2.5 Pro, né? Do que o 2.5 Flash. O 2.5 Flash, normalmente, ele é mais rápido. A mesma coisa pro Cloud. O Cloud Anthropic, você tem o 3.5, o 3.7 Haiku, que ainda não foi lançado, mas vai ser lançado em breve. Mas o modelo Haiku, que é o modelo de resposta rápida, o modelo Sonnet, que é de resposta mais demorada, e o Opus, que é de respostas extremamente demoradas. E quanto mais demorada é uma resposta, normalmente ela é mais assertiva e ela é mais cara também. Então, por exemplo, eu quero construir conteúdos, então eu vou usar um modelo que tem uma performance melhor um pouco. Já eu vou estudar um cliente, eu também vou utilizar um modelo que tem uma performance melhor. Já se eu quiser respostas rápidas, eu quero criar um agente que vai responder rapidamente meu cliente, eu quero então que ele seja um desses de altíssima velocidade. Vou colocar um 4O, um 4.1 Mini, um 2.5 Flash do Gemini. Enfim, é isso. Então, passei aqui. Então, você clicou aqui em salvar mudanças, ele já criou seu agente. Você já pode vir aqui em Run e começar a testar, certo? Então, eu vou colocar aqui o site da Zydon, zydon.com.br. Vamos ver se ele vai estudar esse site. Enquanto isso, olha que legal, aqui no canto ele já mostra a quantidade de créditos que eu tenho, restantes, tá? Se eu tenho necessidade de fazer upgrade ou não, onde está sendo usados os créditos. E quando eu venho aqui em Build de novo, vou fechar aqui o Inventor, e aqui ele tem então todas as tools que foram criadas, eu posso adicionar novas tools, as bases de conhecimentos que estão vinculadas e as triggers que vão disparar esse agente. Então, só vou voltar aqui para o agente que eu acabei de criar, só para ver como é que ele vai funcionar. Beleza, ele está extraindo informações da Zydon. Beleza, e-commerce B2B, Zydon para distribuidores, indústrias, vender em 24/7, top. Ele está entendendo mesmo o site da Zydon. Daqui a pouco eu volto aqui, tá? E a gente vê o resultado. Provavelmente ele não vai conseguir usar o Create Update Contact em HubSpot. Se bem que está conectado, então talvez funcione. Agora, voltando aqui, então beleza, eu vou mostrar agora o agente de conversa, certo? Que faz essas interações, o template que a gente já tem criado, que é um especialista que conversa com os leads ali, entende a necessidade deles e como que ele funciona, basicamente. Então a gente chama de Zoe Salles, né? A gente chamava de Zoe Salles, mas na verdade hoje em dia no prompt mesmo está escrito Iago, sexo masculino. Inclusive eu vou mudar aqui para Iago Salles. Depois a gente edita essa foto, já dá até para editar aqui, colocar essa foto. Beleza, vamos salvar as mudanças. Então hoje esse agente aqui está no 4.1 Mini, como eu disse, ele precisa dar respostas rápidas e os modelos Mini, eles são mais rápidos. Agora, por que você não colocou, por exemplo, o Nano, o modelo Nano, que ele é extremamente mais rápido? Porque ele é rápido demais e ele acaba errando. Ele acaba sendo burro, um modelo burro. Então, aqui, o Iago, né, essa IA aqui, ela tem algumas tools aqui que são importantes de serem usadas. Então, por exemplo, primeira informação relevante. Como que funciona esse agente? Ele tem uma trigger. Então,
construir uma trigger aqui, que é via API, que é um endpoint, que é conectado na API oficial do WhatsApp. Fiz tudo isso no code. Então, basicamente, eu copiei esse endpoint, gerei uma API key, o request body aqui, vim no make e criei um cenário onde toda vez que a Zoe recebe mensagem, ou seja, que o Iago, na verdade, né, mas a gente chamava Zoe e mudou para Iago. Toda vez que ele recebe uma mensagem no WhatsApp, que esse número de telefone recebe uma mensagem no WhatsApp, Business, API oficial, eu destrincho ela. Primeiro eu vejo se é um texto, ou se não é um texto, ou se é um botão. O WhatsApp, ele trabalha então, quando você vai ver no API oficial do WhatsApp, ele trabalha com vários tipos de mensagem, de comunicações aqui. Tem a ligação, né, que você pode ligar para alguém, você pode mandar um documento, então uma foto, um documento, um arquivo PDF, você pode mandar um áudio, você pode mandar um texto. Se você tiver mandado uma mensagem template, ela pode vir com um botão, que quando o cara clica, é uma resposta daquele botão. Então, é basicamente dessa forma que funciona. E aqui no nosso modelo, então, o que acontece? Eu fiz de uma forma que o WhatsApp, quando ele recebe uma mensagem, quando eu clico aqui, eu vejo o filtro. Se não for igual a esse número, especificamente esse número eu tirei aqui do fluxo, porque ele estava spamando no nosso WhatsApp. Eu vejo se é do tipo texto, essa mensagem. Eu vejo se ela não é igual a texto aqui, e se ela não for igual a texto, ela vai para cima. Tem um cenário aqui que ela ignora. Então, por exemplo, quando os leads eles mandam um emoticon, reagem e tal, um like na mensagem, ou uma ligação, eu não tenho tentativa para isso, eu só ignoro. Outra coisa que acontece também é quando é um botão, que ele às vezes sobe aqui e ele é ignorado, mas ele também desce para a tratativa de botão aqui, tá vendo? E aí eu preencho aqui com a informação que foi passada do botão. E aí, basicamente, então, se for texto, o que acontece? O router, ele desce aqui nessa linha, e o que ele faz? Eu faço uma chamada na API do Relevance AI. Então, aquela API que, quando eu cliquei aqui, ela apareceu, eu vim preencher essas informações aqui. A URL e o conteúdo aqui. Basicamente, eu coloco, então, que a role, né, que está sendo usada é o usuário, o conteúdo é o nome do contato, enviou essa mensagem. E aí, qual agente que eu quero chamar? Do Relevance. Beleza, bem simples. E aí, eu tenho uma tentativa de erro que, se vamos supor, o Relevance está fora do ar, ou um outro cenário que acontece também, é que você mandou uma mensagem e o Relevance ele ainda estava trabalhando naquela mensagem, e então a gente estava running, e aí tentou mandar outra em cima e aí quebraria a integração, quebraria aqui o make. O que acontece? Toda vez que dá algum erro, eu tenho essa tentativa de erro, que eu dou um delay de 2 segundos e tento novamente. Esse resume é basicamente uma tentativa de erro. Todas essas, quando você vê isso aqui escrito, isso aqui também, dentro do fluxo, são tentativas de erro. E basicamente, a diferença aqui dos cenários, né, é que quando é um botão, então eu mando aqui a mensagem do botão, quando é um texto, eu mando a mensagem do texto pro Relevance. Agora, quando é um áudio, uma foto, um vídeo, eu baixo isso. Depois, se for um áudio, eu mando pro Whisper, do ChatGPT, para ele só traduzir para mim o que foi dito, e aí eu mando a tradução dele, aqui ó, o texto, mensagem dele já direto lá. E enquanto se for outros tipos de documentos, eu poderia também estar mandando para IA especialistas que leem, né, que interpretam isso, mas só que a gente viu que não fazia sentido, porque quando as pessoas mandam imagem, normalmente é mais fácil eu falar que ele enviou uma imagem, diga ao usuário, usando resposta no WhatsApp, que é uma tua, vou explicar isso, que você não recebe mensagens, se ele pode explicar essa mensagem para você. Então, basicamente é isso. A mesma coisa eu faço com documento. Quando o cara envia documento, ao invés de eu baixar o documento, ler esse documento, esse arquivo, eu falo só para IA o seguinte: olha, esse usuário acabou de mandar um arquivo. Então, diga que você não entende arquivo, pergunte sobre o que é esse arquivo. Beleza? Então, isso aqui é a trigger que dispara, que faz com que o agente receba mensagens. Essas chamadas HTTP aqui são o agente lá, o mesmo agente recebendo mensagem, só que a única diferença é como essa mensagem chega para ele. E aí, então, beleza. Quando eu vejo aqui o prompt, aqui eu fiz um prompt todo em português, então, você seu objetivo, seu estilo. E aí eu tenho aqui uma tool que é muito importante, que é essa resposta no WhatsApp. O Relevance, há um tempo atrás, tinha uma tool já integrada no WhatsApp Business, que conseguia, como funciona a API oficial? Quando o usuário manda uma mensagem, você tem uma janela de 24 horas para responder esse usuário. Se passar dessa janela de 24 horas,
você não consegue responder esse usuário mais de forma gratuita. Você teria que mandar um template message, uma mensagem templatizada. E você tem que pagar por essa mensagem. Mas durante essa janela de 24 horas que o usuário te mandou mensagem, essa mensagem é gratuita. Então, como que funciona? Eu fiz aqui uma tool, chama resposta no WhatsApp. Então, beleza, eu mostrei como que começam as mensagens. Toda vez que eu pego meu celular e mando uma mensagem aqui pro Iago Salles, essa trigger é disparada. Agora, a resposta no WhatsApp é uma tool, que é um outro cenário no Make aqui, que é basicamente, eu falo pra minha IA, toda mensagem que ele pensar que ele quer mandar pro usuário, ele mandar ela via webhook, ele mandar via um webhook. E aí esses 8 respostas aqui, é esse webhook, então eu criei um webhook no Make, que o som é o webhook, e eu coloquei aqui para ele enviar uma mensagem. E aí, então, o que chega do webhook eu chego aqui, é o número de telefone, qual tipo de mensagem e a mensagem aqui. Beleza, muito simples. Então, essa tool, quando eu clico aqui em resposta no app, Edit Tool, ó, se eu vier aqui Edit Tool, clicar aqui em cima, ele vai mostrar como que essa tool funciona. E vai mostrar, ó, então quais são os inputs, tá? Então é basicamente o Conversation ID, que é o número de telefone daquela conversa, do cliente, do usuário que eu estou conversando, que eu estou interagindo, e a mensagem que eu quero enviar ao consumidor. Ele faz uma chamada de API que é literalmente um post no webhook. Fácil, bem fácil. Um post no webhook. Então você vai criar um webhook e tal, e coloca o post. Então, repara, a resposta é uma tool, certo? Assim como, por exemplo, o edit contato no HubSpot, eu criar a nota no HubSpot, o buscar informações no ajuda.zydon, que é você buscar na base de conhecimento, adicionar informações no metadata, tudo isso são tools que aqui no prompt eu falo quando ele deve ou não utilizar cada tool. Então, ó, caso ele não consiga... Então é o seguinte, a gente tem um processo aqui de agendamento. Caso ele não consiga agendar, você deve escalar para um gerente. Então, quando eu clico aqui em Escalate to Manager, ele vai me mostrar essa tool, né? Escalations. E aqui todas as configurações para essa tool funcionar. Então, o máximo, como que funciona o processo de escalar, né? Beleza. O escalar é uma funcionalidade nativa do Relevance. Então, você pode configurar para quem ela vai mandar, quando escalar, quando deve se escalar cada tool, enfim. Beleza, voltando aqui então. Então, por exemplo, o Edit HubSpot Contact, né? Quando que eu uso ele? Eu uso ele aqui, ó. Em todos os casos, sempre que identificar que chegamos ao encerramento, monte um resumo com as principais informações que você coletou do lead, sem usar a resposta da app, senão ele mandaria esse resumo pro usuário, certo? E adicione esse resumo a uma nota do contato usando Create Note for HubSpot Contact, que é uma tool que eu não sei se fui eu que criei ou se eu peguei ela aqui da biblioteca de tools que já tinha. Então eu venho aqui em editar tool, você pode ver como que ela funciona. Ó, aqui você consegue conectar na sua conta do HubSpot via OAuth, né? Então você clica e tal, e já aparece a caixinha para você conectar na sua conta do HubSpot, ou do outro CRM, se tiver já integração. Ele tem integração com vários sistemas aqui, então fica muito fácil de fazer. E aqui, ó, o endereço de e-mail do contato, e qual que é o body, né? Qual que vai ser a nota que vai ser criada. Quando eu clico aqui, então, nesse Edit Tool, por exemplo, se eu quiser dar mais instruções, se eu quiser mudar nessa tool, ó, eu clico nele, Edit Tool, depois eu venho aqui, ó, nesse íconezinho, ele vai abrir em outra aba essa tool completa. Então eu posso... Uma tool, né, uma ação que vai ser feita. No caso aqui, ó, então eu tenho os inputs, e aí como que é? Então eu preencho aqui a conta, o endereço de e-mail do lead e a nota, né? E o que ele faz? Ele transforma em HTML, primeiro, depois ele vai pegar o timestamp atual, então que horas são atualmente, depois ele vai buscar o Contact ID do HubSpot, depois ele vai criar a nota do HubSpot e o outcome que ele vai dar, se der erro ou se der certo. Então, por exemplo, eu quero que antes de ele criar essa nota no HubSpot, passe por um modelo de linguagem que vai deixar isso traduzido em inglês. Eu posso colocar aqui antes, então, do Create Note em HubSpot, eu posso clicar em mais, LLM, e colocar, quero que toda nota seja em inglês. Ou, na verdade, quero todo o texto, né? O texto seja em inglês. E aí ele vai traduzir, por exemplo, aquilo, né? Só que para ele traduzir, eu tenho que passar texto, dois pontos. E aí eu dou uma barra, ele mostra aqui as variáveis.
Então, qual que é o texto que eu vou pegar? É o do input, provavelmente, né? Eu vou pegar aqui o texto já transformado em HTML, por exemplo. Aí ele transformaria isso em inglês. Enfim, só a título de curiosidade mesmo, como funciona. Vou apagar aqui, que eu acho que isso não faz sentido aqui pra mim. Beleza, mostrei aqui como funciona, então, para você criar e editar uma tool. Na verdade, eu mostrei aqui como você edita uma tool, né? E as tools são muito poderosas. Então, por exemplo, aqui no caso do Iago Salles, ele tem poucas tools, né? Mas eu vou trazer aqui um cenário, por exemplo, desse outro agente, que é o Crawler, que cria artigos, certo? Ele cria artigos otimizados para SEO. Como que funciona a criação desses artigos? Tem uma metodologia, né? Para você criar artigos em SEO. E eu faço isso via tool. Então, criador de artigos do Creu, eu posso aqui em Edit Tool. E ele mostra aqui. Ó, se eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba. Então, deixa eu já fechar. As abas estão abertas. Ele vai mostrar aqui, criador de artigos do Creu. As instruções base que eu passo para todos os LLMs. Então, como que funciona aqui esse agente? Ele é um agente que tem essa tool. O agente em si, ele só tem uma tool, basicamente, aquele agente lá, o Crawler, ele só tem uma tool que cria artigos. Ele tem uma função bem básica, criar artigos. Então, como que funciona? Nessa tool, eu tenho as instruções básicas que todos os LLMs ali para frente vão seguir. Por que isso? Porque toda vez que você pede um texto pro ChatGPT, para qualquer IA, ele tem um limite máximo de output que ele vai te mandar, ele perde contexto, ele tem essa janela de contexto e o limite de output. Então, o limite de resposta que ele pode te mandar. Quando você, então, pega então, passa instruções e você destrincha, ao invés de você fazer um texto só otimizado para SEO, você pode fazer várias partes desse texto separadas, otimizadas, pedindo para que ele pense mais em cada uma dessas partes, e depois você junta todas elas, entendeu? E é basicamente assim que funciona. Então aqui, basicamente, eu peço pro agente ele decidir o tópico, quais são as palavras-chave, foco, e se tiver algum outline, por exemplo, eu passei que a estrutura, informações adicionais que eu passei, né, exemplos, pesquisas que eu queira no artigo, nesse artigo, ele vai utilizar aqui a outline também como input para a criação do texto. Então a primeira coisa que eu faço aqui, antes de começar mesmo a usar aqui a tool, ele vai buscar novas informações sobre esse tema. Então eu quero que você busque por dados, notícias, curiosidades diversas sobre o tópico. E aí ele faz isso usando o Perplexity, certo? Que é uma IA muito boa para você fazer pesquisas sobre diversos temas na internet. Porque tem isso também, né? Quando você utiliza o LLM, né? Uma IA via API, normalmente já não tem essa tool nativa de pesquisar na internet, certo? Isso é uma tool. Então, eu vou aqui... Então, beleza. Então, a primeira parte, eu busco essas informações adicionais. Se eu fornecer algumas informações via outline aqui, eu quero também que ele cheque elas. E aí, a primeira parte que eu faço do texto eu vou identificar minha audiência. Então, eu passo aqui as instruções. Quem deveria, tópico. Então, você já reparou que em textos, quando você entra no texto, né, no Google, ele normalmente já tem uma estrutura, né? Então, começa, tipo, introdução, depois tem, por exemplo, vamos supor que o tópico seja raspar o cabelo. Então, quem deveria raspar o cabelo? Quais são os sinais positivos disso, certo? A palavra-chave, então, vai ser raspar cabelo, ou só raspar, né? Qual a palavra que vai estar sendo otimizada, ou só cabelo, ou ambas. As novas informações foram buscadas. Então, sei lá, a incidência de pessoas raspando o cabelo está aumentando em 10% por ano. Ele vai buscar essas novas informações aqui e vai colocar nessa parte do texto, que é o tópico que chama quem deve raspar cabelo. Depois, eu tenho aqui um outro, e eu uso o Sonnet, tá? O Cloud V4 Sonnet, que é o modelo da Anthropic para fazer isso. Por quê? Ele tem um custo-benefício legal, ele pensa muito bem, e ele é muito bom de copy. Ele é muito bom para gerar textos. O Cloud é muito bom de texto. Então, beleza. O próximo tópico aqui é o que é raspar cabelo. O que significa raspar cabelo? E aí ele vai explicar quais são os benefícios, os principais benefícios de raspar cabelo. Como começar... Guide to Start. Então, como começar a raspar cabelo, como raspar cabelo, né? Vai ter um processo ali. Enfim, e aí, em todo o LLM aqui, eu vou sempre passando o que já foi escrito, tá? Anteriormente, pelas outras partes do texto, porque ele vai ter contexto e aí corre menos risco dele
sei lá, ter duas personalidades totalmente diferentes ao longo do artigo, inventar histórias ou abrir algo e não finalizar isso, não falar sobre isso depois, ou ficar repetitivo. Então, eu sempre passo aqui o contexto, o texto escrito até o momento, com todas as outras variáveis. O melhor momento para raspar cabelo, perguntas frequentes sobre raspar cabelo. Aí depois que você já tem o texto todo pronto, ele cria a introdução e depois ele cria a conclusão. E aí depois eu venho aqui e eu junto tudo isso, certo? Depois que eu junto tudo isso, eu mapeio os termos que eu quero fazer o backlink. E aí ele faz essa parte de backlink também. Então ele busca informações de uma planilha que eu tenho aqui, tipo palavras-chave direcionando para links. E aí ele já faz essa linkagem automática. Então ele pega todas as informações aqui da planilha, busca links externos, certo? De referências legais e tal. E aí ele faz esse link build. Ele junta tanto as informações da planilha quanto desses links externos e coloca tudo isso no artigo. Então eu vou fazer aqui um teste só para vocês verem essa tool funcionando. Então eu vou colocar aqui no input. É uma tendência em 2025. Palavra-chave foco, raspar cabelo. Não vou passar nenhum outline, que não é obrigatório. Eu coloco aqui Run Tool. E aí beleza, eu já vou começar a ver aqui. Isso demora, tá, pessoal? Primeiro ele vai buscar então as informações na internet, que nem eu falei. Vai identificar a audiência depois. Ele tá na fila aqui, tá vendo? Keyword. Ele tá na fila. Enquanto isso, pessoal, isso aqui deve demorar uns 5 minutinhos. Enquanto isso, deixa eu mostrando pra vocês como que funciona na prática. Então esse agente meu, eu posso chegar aqui pra ele, né? Naquele momento lá, eu tava rodando dentro de uma tool, certo? Eu tava testando a minha tool. Então aqui não fica registrado histórico, só das versões, tá? Então aqui eu não tenho, aqui não é feito pra eu rodar coisas aqui dentro. É mais para eu criar essa tool e conectar isso num agente. Então, por exemplo, se no meu Iago Sales lá eu quiser colocar essa tool de criação de artigo, eu posso. Não sei por que eu criaria, eu colocaria, mas eu posso colocar essa tool lá dentro. Então aqui ele trouxe todas as informações adicionais, aí foi para identificar a audiência, quem deve considerar raspar o cabelo em 2025, raspar o cabelo na tendência de 2025, a verdade sobre essa escolha, principais benefícios de raspar o cabelo, como começar a raspar o cabelo, aí tá aqui, ó. Qual o melhor momento de você raspar o cabelo, enfim. Enquanto ele vai fazendo lá, vou mostrando já outros artigos criados. E é basicamente, como aqui, por exemplo, esse aqui, como montar um plano de planejamento de vendas trimestral. Beleza. O agente ele entendeu e ele criou já o artigo, tá? Então quando eu clico aqui, ele mostra aqui o input e aqui o output. Como criar um plano de vendas trimestral que funciona. Então ele já vem otimizado com Markdown, então com H1, H2, H3, todas as regras de SEO que existem, ele já vem otimizado para isso. Beleza? E aí ele já traz aqui também uma meta-descrição em 160 caracteres. E se eu quiser gerar uma imagem para o blog, ele também pode gerar, porque ele tinha uma tool de geração de imagem, que eu tirei. Ó, então aqui, vamos ver aqui essa tool sobre raspar cabelo. Ó, ele está fazendo agora o link building. E já vai me entregar o artigo sobre raspar cabelo. Pronto. Beleza, ele terminou de criar aqui. Então, raspar cabelo é tendência 2025? Descubra a verdade. E aí todo o texto aqui. E, obviamente, por o blog, né, a base de conhecimento que eu passei para ele, a planilha lá, não ter conteúdo sobre raspar cabelo, eu acho que aqui ele só fez um backlink em calvície, que eu tinha visto ali. Já criou aqui, então, um artigo, né? E aí, claro, como eu não tenho muito conteúdo sobre raspar cabelo, nem nada relacionado a isso, ele não conseguiu fazer nenhuma linkagem interna com o meu blog, mas ele conseguiu linkar com esse Tua Saúde aqui, essa página aqui escrito sobre calvície. Então, quando eu vejo aqui, ó, ele buscou aqui esse site, que é Tua Saúde, 4 formas de tratar a calvície, e linkou para isso. Ele fez uma linkagem, beleza? Então, o artigo aqui criado, então vocês entenderam que a tool é muito poderosa, mas ela é para fazer uma thread específica. O agente ele pode ter várias tools. Então, um agente, por exemplo, de responder cliente, ele pode ter uma tool que responde o cliente, obrigatoriamente, né, no canal que ele tiver. Uma tool que edita isso e atualiza isso dentro do CRM, por exemplo. E uma tool que vai buscar informações no base de conhecimento, certo? E aqui, então, a gente vai para outro tópico, que é com relação à base de conhecimento. Então, aqui, por exemplo, no Iago Sales. Aqui tem, então, essa aba aqui que chama Knowledge. Porque o que acontece? O prompt, então, é como se fosse a memória rápida dele. Tudo que você precisa, que é extremamente necessário que esse agente saiba, tem que estar aqui, tá? Então, aqui você vai colocar o que é essencial. Enquanto no Knowledge você vai colocar outras informações mais complexas, maiores. Então, no prompt, o ideal é não ficar muito grande. O prompt é você colocar só o que é de fato essencial mesmo, tá? Porque senão, sua janela de contexto sempre vai ser
o prompt ele sempre é mandado junto com a mensagem na janela de contexto por LLM. Então, se você deixar o prompt muito grande, acaba que seu agente vai ficar burro no final das contas, ele não vai ficar inteligente. O ideal então, é você ter um knowledge aqui bem preenchido. E aqui na criação do knowledge, você pode tanto subir arquivos, tá? Quando você pode importar de um site, ele já faz ele já lê o site todo que você colocar aqui e ele transforma isso em uma base de conhecimentos. E aí, por exemplo, aqui uma base de conhecimentos CSV, tá? Que eu criei. Já no modelo RAG, já mesmo para ele usar como RAG. Eu coloquei aqui a categoria e a descrição. Categoria e descrição. Bem simplão, com muita informação detalhada sobre a solução Zydon. Se eu quiser editar essa base de conhecimento aqui, eu não consigo ela aqui, tá? Eu tenho que sair do agente, ir aqui em Knowledge, e aí eu posso clicar aqui em base de conhecimento Zoe, e aqui sim eu posso editar, então, essa base de conhecimento, certo? Lá dentro do agente é só para mostrar quais bases de conhecimento são vinculadas. Então aqui no Knowledge eu posso ter vários bases de conhecimentos, tá? E aí no agente eu falo quando ele deve buscar cada base de conhecimento. Então, por exemplo, aqui no prompt do Iago Salles, eu falo, acho que aqui em cima, quer ver? O Lídia criou conta. Ó, caso você não tenha resposta, consulte nessa base de conhecimento. Então, search ajuda Zydon.com.br para tirar suas dúvidas técnicas sobre a plataforma. Exemplo, como implantar, como realizar cadastro, por exemplo. Search ajuda Zydon. Esse search ajuda Zydon, o que ele está fazendo? Ele não está buscando aquela base de conhecimento lá. Ele está buscando ajuda.zydon.com.br. Então, eu tenho uma funcionalidade que faz toda hora. Na hora que eu for criar então, uma base de conhecimento, você pode ter uma base de conhecimento que é viva, que está sempre atualizando. Então, por exemplo, essa daqui, que busca do ajuda.zydon. Então, sempre que alguém posta um novo artigo no ajuda.zydon, um artigo aqui no ajuda.zydon, eu já tenho uma funcionalidade, uma tool, né, que é o search ali. Então, ó, o search ajuda.zydon. Ó, tá vendo que é uma search tool. O que ela faz? Ela lê o site e atualiza aqui a tool, entendeu? Ela faz aqui é um webhook e tal, enfim, tudo que tem no ajuda.zydon, ele já traz automaticamente para a tool. E eu posso ter, então, esses conhecimentos que são baseados em CSV, certo? Então, é bem tranquilo. Eu posso vincular outros, eu posso vincular um Google Drive. Então, ok. Se eu quiser criar, eu posso criar tanto dentro do agente lá, quanto eu posso criar aqui fora uma tabela também. Vou deixar o template também aqui para vocês. Então, beleza. Você entendeu como que funciona, então. Então, um agente, ele tem várias tools que podem fazer várias coisas. E ele tem uma base de conhecimento que está atrás desse agente, né? E você pode usar a mesma base de conhecimento em vários agentes, por exemplo. E aí, beleza. E a outra funcionalidade nativa que você tem aqui também é o de você escalar uma task. Então, por exemplo, toda vez que der pau no resposta no WPP, por exemplo, isso não acontece muito, mas, por exemplo, deu erro aqui no Edit HubSpot Content, por exemplo, às vezes acontece de dar algum erro, né, porque passou um ID errado ou alguma coisa, ele me escalar, ou eu posso passar a instrução de toda vez que alguém quiser falar com um humano, ele me escalar para um humano, e aí ele coloca aqui todos os e-mails que eu quero que ele envie a mensagem. Então aqui no prompt é exatamente assim que tá. Então, ó, escalate to, aqui, ó. Caso ele não consiga agendar, escale para um humano. Tipo assim, cara, se ele falou que não tô dando conta de agendar ali, escala para um humano que eu vou entrar e vou ajudar. E como que funciona, então? Então, aqui nesse agente, ele tem 2.915 tasks abertas. Então, eu posso vir aqui em todas as tasks, aqui do lado esquerdo eu vou ver todas as conversas que tenho abertas. E aí, por exemplo, eu posso clicar numa conversa. Por exemplo, as conversas com a Gabriela. E vai carregar. Essa aqui é uma conversa que escalou, por exemplo, tá? Então, tá vendo aqui que tem aqui to review? Tem uma task. Essa é uma task que justamente é da Gabriela. Então, basicamente, aqui eu tenho todo o histórico. Ó, acabei de chamar o usuário, perguntando quais são os desafios e tal, beleza. Então, ela respondeu. Ó, então vamos lá. Essa pessoa aqui, como que foi a trigger dela? Como que começou essa task aqui? Ela mandou uma mensagem no número de telefone e aí já começou uma task, certo? Então aqui, ó. Olá, tenho interesse, queria saber mais informações, por favor. O que eu faço? Ela respondeu em background, tá vendo? Que rodou em background. Ele usou essa tool resposta da app. Olá, Hans, tudo bem? Para que eu possa te ajudar, qual sistema de ERP você utiliza hoje na sua empresa? E aí ele, beleza, ele sumiu. Beleza, passou um tempo, ele se cadastrou novamente.
Eu tenho aqui um fluxo de follow-ups, então ele foi mandando esses follow-ups também. E aí mandou aqui um oi, boa tarde, como posso ajudar você hoje? Seria sobre a IA de atendimento B2B, beleza. Ele foi e explicou. Tem uma assistente virtual chamada Zoe AI que ajuda muito no atendimento B2B. Ele pode responder dúvidas, ajudar na busca de produtos. Beleza, sim. Aí ele foi, mandou um vídeo explicando como a Zoe AI funciona. Beleza. E ele falou que ele gostaria de saber o valor do serviço. E aí ela respondeu, aqui ó, que os planos começam em R$190 por mês. Ele pode explicar a diferença dos planos e tal. E beleza, isso aqui, ó, e aí pra ele... ele não chegou a utilizar nenhuma tool aqui de buscar conhecimento, mas ele poderia ter buscado conhecimento. E no caso desse cara ter virado e falar assim, eu quero falar com a atendente. Ia acontecer que nem a conversa aqui com a Gabriela. Ela falou aqui, ó, falar com a atendente. E aí, escalou essa task pra gente. Tá, beleza, mas aqui você tem 2.915 conversas abertas. Como você sabe que essa aqui escalou? Então, que eu configurei lá no Escalations. Então, aqui em Build. Eu coloquei, então, toda vez que alguém pedir pra escalar pra mim, usar o Escalation. E aí, manda um e-mail, então, pra mim, atualmente. E além disso, toda vez que você entra no run aqui, do agente, ele separa aqui em To Review todas as conversas que estão escaladas. Então, aqui, ó, a Gabriela pediu pra falar com a atendente. Eu posso dar a instrução, por exemplo, falando, beleza, diga a ela que um atendente vai ligar pra ela amanhã. E aí, enfim, a gente liga amanhã pra ela. Entendeu? Então, basicamente é isso, assim que funciona um agente. E aí você pode conectar todos eles. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui um agente, que é o Ron, que é uma âncora de notícias, que o que ele faz é buscar no Google todas as notícias sobre temas X, Y, Z. Eu coloquei aqui e-commerce, supply chain, logística, economia, comércio, aplicação de inteligência artificial. Beleza. Então, eu posso colocar aqui uma trigger que ele vai todos os dias rodar isso aqui. Então não vai ser disparado através de uma outra ferramenta. Não vai ser quando, sei lá, uma agenda foi criada, ou um e-mail foi recebido, ou um contato foi criado no HubSpot, ou uma mensagem no WhatsApp foi recebida. Não. Vai ser quando uma recorrente. Sei lá, todo dia, meio-dia ou meia-noite, ele vai rodar essa ação. E aí esse cara vai trazer notícias, então eu vou mostrar aqui um exemplo pra vocês. Beleza, a última vez que ele rodou, ele trouxe essas notícias aqui. Então, do Terra, tal, a AWS economiza 260 milhões, beleza. Trouxe essas notícias todas. E aí, eu posso criar uma força-tarefa aqui, um workforce, né? Um time, que eu vou conectar múltiplos agentes. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um agente de notícias, que é aquele lá. Então, eu vou colocar aqui por exemplo, o Crowler, o Ron, certo? Que é o âncora de notícias. Beleza. E aí, toda vez que ele tiver notícias novas, eu vou estar conectando ele com o Crowler, para o Crowler criar um artigo sobre aquelas notícias. Certo? Poderia passar por um agente aqui que vai filtrar quais notícias são relevantes para o Crowler estar criando de notícias. Ó, então aqui ele vai estar, eu vou passar as instruções de como ele deve passar essas notícias para o Crowler. Olha que legal. Então fica muito fácil de automatizar processos aqui dentro do Relevance. Essa é uma grande vantagem que você tem. Beleza? Beleza. Por isso é tão legal você criar vários agentes aqui dentro e deixarem todos eles conversando. As integrações com os sistemas todos você pode fazer aqui via API Keys, certo? Então aqui tem vários sistemas já conectados, fáceis de conectar. E aí no caso, se você quiser fazer via Make, é que nem eu fiz, é basicamente daquele jeito. Eu clico em API e eu faço a chamada manualmente, beleza? E é isso, eu acho que eu passei tudo que eu sabia aqui sobre o Relevance AI. Ele tem a comunidade deles que é bem legal também, no Discord, você pode mandar dúvidas lá. Os templates também. Então aqui, toda vez que você vai criar um agente, ele já tem vários templates de agentes já criados, tá? Tem reconhecimento de lead e tudo mais. E aí esses templates, eles normalmente já vêm, ó. Então, esse link aqui que é um SEO, Backlink Prospector. SEO, Content Cluster, Planner. Então, tem várias funcionalidades aqui relacionadas a SEO, por exemplo. E aí eu posso conectar todas elas naquele Workforce para que ele fique mandando artigos de blog frequentemente, né? Pedindo backlink, fazendo review no Trustpilot. Enfim, então você pode criar um time de marcha inteiro aqui dentro do Relevance AI. E outra, você consegue também baixar tools aqui de templates. Então aqui a gente tem os templates de agentes, mas também tem os templates de tools. Então, por exemplo, quando eu vou pegar a informação do LinkedIn Profile, já tem aqui uns criados, sabe? Então tem muitos templates de tools aqui, criar evento no Google Meet e tal.
Então tem muita coisa já criada aqui com as principais ferramentas do mercado, Airtable, Notion, HubSpot, Google, enfim, e aí fica muito fácil você criar tudo conectado aqui dentro. Essa que é a grande vantagem do Relevance, basicamente. Porque ele é mais caro que se você fosse fazer isso tudo na mão, no Make. Você poderia fazer tudo isso na mão no Make, no N8N, mas ia ser muito mais trabalhoso. E é isso, pessoal.